Redemocratização e desafios econômicos no Brasil pós-Constituição de 1988. A transição do Brasil para a democracia, após 2 décadas de regime militar, foi um processo complexo e marcado por desafios econômicos significativos. Este período, que culminou com a promulgação da Constituição de 1988, representou uma mudança crucial na história política e econômica do país. A Constituição Federal de 1988, frequentemente chamada de Constituição Cidadã, estabeleceu um novo quadro de direitos e liberdades, mas o Brasil ainda enfrentava uma série de obstáculos econômicos e sociais que precisavam ser superados para consolidar a nova democracia. A redemocratização do Brasil começou a ganhar impulso nos anos 1980, culminando com o fim da ditadura militar em 1985. A eleição indireta de Tancredo Neves e a subsequente posse de José Sarney, após a morte de Tancredo, marcaram a transição para um governo civil. No entanto, a nova democracia enfrentou de imediato desafios econômicos significativos herdados do período autoritário. A inflação estava descontrolada, e a dívida externa do país era astronômica, resultando em uma série de tentativas frustradas de estabilização econômica através de planos como o Plano Cruzado, Plano Bresser e Plano Verão. A promulgação da Constituição de 1988 foi um marco na história brasileira, estabelecendo as bases para uma nova ordem democrática e enfatizando a proteção dos direitos civis e humanos. Este documento foi uma resposta direta aos anos de repressão e supressão de liberdades, oferecendo um amplo conjunto de garantias individuais e coletivas. A nova Constituição solidificou o compromisso do país com o Estado de Direito e a governança democrática, marcando a transição do Brasil para uma democracia plena com eleições diretas para os principais cargos públicos. A nova Constituição expandiu significativamente os direitos sociais e as garantias de liberdades individuais, fortalecendo os princípios da separação e independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. No entanto, os desafios econômicos continuaram a se manifestar. O Brasil enfrentava uma inflação galopante e uma dívida externa insustentável, problemas que persistiram durante as primeiras fases da redemocratização. Os anos seguintes à promulgação da Constituição foram marcados por tentativas contínuas de estabilização econômica, todas elas inicialmente mal-sucedidas. O Plano Cruzado, Plano Bresser e Plano Verão foram implementados na esperança de controlar a hiperinflação e estabilizar a economia, mas sem sucesso duradouro. A inflação e a dívida externa permaneciam como os maiores desafios econômicos, afetando a vida cotidiana dos brasileiros e minando a confiança no governo. Foi somente com a implementação do Plano Real em 1994 que o Brasil começou a ver uma estabilização econômica mais significativa. Introduzido durante o governo de Itamar Franco e idealizado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real representou uma mudança de direção crucial. Este plano não apenas trouxe uma nova moeda, o real, mas também conseguiu controlar a hiperinflação, algo que as tentativas anteriores não haviam conseguido. O Plano Real foi um marco na história econômica do Brasil, não apenas por sua eficácia em controlar a inflação, mas também por suas implicações sociais e políticas. A adoção do real e as políticas macroeconômicas associadas ao plano aumentaram o poder de compra da população e reduziram a inflação a níveis gerenciáveis, criando um ambiente político mais estável e um sentimento geral de progresso e otimismo. A estabilização econômica proporcionada pelo Plano Real teve um impacto significativo no cenário político e social do Brasil. Com a inflação sob controle e o poder de compra da população melhorado, houve um aumento na confiança no governo e um ambiente político mais previsível. Este contexto favoreceu a eleição de Fernando Henrique Cardoso à presidência, inicialmente como sucessor de Itamar Franco e, posteriormente, em seu próprio mandato. Além de estabilizar a economia, o Plano Real também estabeleceu as bases para reformas estruturais nos anos seguintes. A confiança recuperada na economia permitiu que o governo avançasse em áreas necessárias para a modernização do país, incluindo reformas na previdência, tributação e administração pública. Estas reformas visavam aumentar a eficiência do governo e integrar a economia brasileira de maneira mais completa ao mercado global. A transição para um governo civil e a promulgação da Constituição de 1988, juntamente com a implementação do Plano Real,
foram passos essenciais na jornada do Brasil rumo à estabilidade econômica e política. Esses eventos marcaram a consolidação da democracia no país, com eleições presidenciais regulares refletindo as escolhas políticas e econômicas da população. O Plano Real, portanto, não apenas estabilizou a economia brasileira, mas também teve implicações sociais profundas. A redução da inflação permitiu uma melhora no padrão de vida e um acesso mais equitativo a bens e serviços, aspectos cruciais para o desenvolvimento social do país. Este período também testemunhou uma maior integração do Brasil à economia global, abrindo novas oportunidades para crescimento e desenvolvimento. Por fim, a implementação do Plano Real e as reformas subsequentes transformaram o cenário econômico e político do Brasil, criando um ambiente de estabilidade e progresso. Este período é um exemplo de como políticas econômicas bem-sucedidas podem ter impactos duradouros e positivos em uma sociedade, facilitando a transição para uma democracia plena e consolidada. As lições aprendidas com o Plano Real continuam a ser relevantes para os desafios econômicos e políticos que o Brasil enfrenta hoje. Muito obrigado, e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!